Você desperta exatamente às 6 horas e 47 minutos da manhã, 7 minutos antes do despertador tocar. O corpo já sabe a rotina. Isso acontece há 4.847 dias, quase 13 anos, sempre na mesma empresa. A mente tenta se convencer de que isso é segurança, bom salário, benefícios e estabilidade. Mas, enquanto o olhar fica preso no teto, surge uma sensação difícil de ignorar. Hoje, se ganha mais dinheiro do que os pais jamais imaginaram ganhar. Mesmo assim, a conta nunca fecha e a sensação é de estar mais quebrado do que nunca. Isso não é coincidência. Existe um motivo muito claro para isso. E ele não é acidental. É um sistema pensado exatamente para funcionar assim. Esse mecanismo tem nome e pode ser chamado de armadilha do salário. Para entender melhor, vale conhecer a história de uma pessoa comum. O nome dela é Sarah. Ela tem 34 anos e ganha $85 mil por ano. No papel, está entre os 20% que mais ganham no país onde vive. Era para se sentir rica, mas não se sente. Sarah recebe pagamento a cada 2 semanas. Isso significa pouco mais de $3 mil antes dos impostos. Depois dos descontos, sobram cerca de 2.458. Até aqui, tudo parece normal. O problema começa agora. O sistema não pergunta o que ela quer fazer com o próprio dinheiro. Não diz aqui está, decida como usar. Em vez disso, faz algo muito mais sofisticado. O dinheiro é dividido em vários caminhos invisíveis antes mesmo de chegar às mãos dela. O aluguel consome $1.200, quase metade do valor líquido. Alimentação e refeições fora de casa levam mais 400. Carro, seguro e combustível somam 550. Telefone, internet e assinaturas levam 120. Contas básicas como água, luz e energia chegam a 140. Quando Sarah finalmente percebe o impacto real do salário, 2.410 já foram embora. De 2.458, restam apenas $48 para sobreviver por 2 semanas inteiras. O detalhe mais perverso é que isso não parece sofrimento. Existe um carro na garagem. Existe um teto para morar. Aos olhos de fora, tudo parece sinal de sucesso. O sistema entrega conforto suficiente para que ninguém questione por que não está acumulando riqueza. Essa é a primeira arma da armadilha do salário. A falsa sensação de prosperidade criada pela fragmentação do dinheiro. Quando o valor entra de uma vez e sai em pequenas partes, o cérebro não percebe que está apenas girando no mesmo lugar. No fim das contas, o que existe não é riqueza, é apenas um estilo de vida. Um estilo de vida caro o bastante para impedir qualquer avanço real. Agora vem a parte mais profunda e mais sombria do problema. Tudo nesse sistema foi desenhado para manter dependência total do salário. Desde cedo, a mensagem é clara. Estude bastante, tenha um bom diploma. Muitas vezes, isso já começa com dívidas. Depois disso, a corrida por um emprego começa. Um bom salário aparece, algo em torno de 60 mil por ano. Parece uma vitória. Só que no instante em que o contrato é assinado, outra engrenagem entra em ação. O padrão de vida sobe automaticamente. Economistas chamam isso de inflação do estilo de vida. Mas na prática, é a segunda armadilha do sistema. Com mais dinheiro, surge a ideia de morar melhor. O aluguel sobe de 800 para 1.200. O carro também melhora. A parcela que era 200 passa para 400. O salário cresce novamente. Agora são 90 mil por ano. Surge um imóvel ainda melhor, com aluguel de 1.600. Um carro mais caro, 500 por mês. Cada aumento parece liberdade. Mas na realidade, cada passo aperta ainda mais o laço. A pessoa já não pode sair do emprego, porque precisa exatamente daquele valor para sustentar o próprio padrão de vida. Isso é o que muitos chamam de algemas douradas. A parte mais cruel é que ninguém obrigou nada. O sistema apenas apresentou as opções. A psicologia humana fez todo o resto. Progresso foi confundido com subir de nível, não com enriquecer de verdade. O resultado é simples. Cada centavo ganho é consumido. Um executivo que ganha 500 mil por ano pode estar tão preso quanto alguém que ganha 50 mil, se as despesas exigirem quase tudo isso. O salário não define liberdade. O que define liberdade é a diferença entre o que entra e o que sai. E o sistema trabalha incansavelmente para manter essa diferença o menor possível. Existe um exemplo clássico disso. Um profissional da área de tecnologia ganhava 6 dígitos, mas se sentia infeliz. Toda vez que pensava em sair do trabalho, o medo surgia imediatamente. A razão era simples. Casa financiada, 2 carros, escola particular para os filhos. Quando uma promoção apareceu com um aumento de 20 mil, veio o alívio. Parecia uma vitória. Pouco tempo depois, a prestação ajustou. Despesas médicas surgiram, o carro precisou ser trocado. O estresse financeiro continuou exatamente igual. Esse é o truque mais silencioso do sistema. A renda aumenta, mas as obrigações crescem ainda mais rápido.
Por isso, pessoas que ganham 30 mil e pessoas que ganham 300 mil relatam níveis parecidos de ansiedade financeira. Quando se vive de salário em salário, mesmo que seja um alto, tudo se torna previsível. Não há espaço para riscos, ideias próprias ou novos caminhos. Todo o dinheiro já pertence a outras pessoas. Banco, imobiliária, concessionária. Essas instituições lucram com essa dependência constante. Existe uma receita garantida, mas quem trabalha não constrói liberdade. Agora, imagine algo simples. Se o trabalho acabasse amanhã, por quanto tempo seria possível sobreviver? Se a resposta for menos de 3 meses, existe aprisionamento financeiro. Mais da metade dos profissionais não conseguiria manter o próprio padrão por mais de um mês sem salário. Isso não é segurança. É apenas uma prisão confortável. A armadilha do salário faz tudo parecer normal. Trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar mais, ganhar mais, gastar ainda mais. Mas isso não é uma lei natural. É uma escolha que foi empurrada silenciosamente. No momento em que fica claro que o salário não está enriquecendo ninguém, apenas mantendo todos ocupados demais para enriquecer, a visão muda. As perguntas também mudam. Em vez de como ganhar mais, surge o questionamento de por que o dinheiro vai embora tão rápido. Em vez de buscar promoções, nasce o interesse em criar ativos, não dívidas. Não se trata de largar o emprego agora. O ponto central é consciência. Quando se entende que isso é um sistema e não uma regra da vida, fica possível desmontar peça por peça. Renda não é riqueza. Um salário alto é temporário. Reserva financeira e investimentos são permanentes. O verdadeiro poder está na diferença entre ganhar e gastar. Quando essa diferença cresce, a liberdade começa a aparecer. O próximo passo é atacar conscientemente essa diferença entre o que entra e o que sai. Manter gastos intencionalmente abaixo da renda parece contraintuitivo, mas é o único mecanismo que realmente funciona ao longo do tempo. Esse espaço criado não serve para consumo. Ele precisa ser redirecionado. Em vez de alimentar contas e parcelas, deve alimentar ativos que trabalhem a favor, não obrigações que puxam para trás. Quando o dinheiro começa a construir algo em vez de apenas sustentar um padrão, a relação com o trabalho muda. O emprego deixa de ser uma âncora e passa a ser apenas uma ferramenta. Existe também um fator psicológico poderoso nisso tudo. No momento em que se acumulam de 3 a 6 meses de despesas guardadas, algo muda internamente. O medo diminui. A postura muda. A negociação fica mais firme. A liberdade começa exatamente quando o salário deixa de ser uma necessidade absoluta. Quando ele se torna opcional, as escolhas passam a ser feitas por vontade, não por desespero. O objetivo nunca foi apenas ganhar mais dinheiro. O verdadeiro objetivo sempre foi reduzir a dependência de um sistema que exige presença constante em troca de sobrevivência. Quando essa dependência diminui, surge algo raro e valioso: escolha. A armadilha do salário é real, sofisticada e silenciosa. Ela não prende concorrentes visíveis, mas com conforto suficiente para que ninguém queira questionar. Ainda assim, ela não é impossível de escapar. As pessoas que conseguem sair não são mais inteligentes nem mais sortudas. Elas apenas enxergaram o jogo como ele realmente é. Entenderam que conforto não significa liberdade e decidiram não confundir os dois. Essa mesma decisão está disponível agora. A diferença está em continuar seguindo o fluxo automático ou começar a agir com consciência. A partir do momento em que o sistema é visto com clareza, não existe mais como fingir que nada está acontecendo. Cada passo dado em direção à independência financeira não compra apenas tempo ou dinheiro. Compra tranquilidade, autonomia e a possibilidade real de escolher como viver. É assim que a armadilha perde força e a liberdade começa a tomar forma. Se esse conteúdo fez sentido, existe um próximo passo natural. Aprender como o dinheiro realmente funciona, não da forma ensinada para manter tudo igual, mas do jeito que permite sair do ciclo. Aqui o foco não é motivação vazia nem promessas rápidas. O foco é entender a psicologia do dinheiro, os sistemas invisíveis que controlam decisões financeiras e as estratégias reais usadas para construir riqueza de verdade. Toda semana surgem novos conteúdos aprofundando esses temas, sempre com exemplos claros e linguagem simples, para que qualquer pessoa consiga aplicar na própria realidade. Cada vídeo representa um avanço, um passo a mais para sair do modo automático e assumir controle consciente sobre escolhas financeiras. A armadilha do salário só funciona enquanto passa despercebida. Quando a consciência entra em cena, o jogo muda. E a partir daí, o caminho para a liberdade financeira deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar uma construção possível. Para encerrar, resta apenas reforçar uma ideia central. A liberdade financeira não surge de um salário maior, mas da capacidade de não depender dele para existir. Quando isso fica claro, toda essa lógica muda. O sistema continua lá, funcionando do mesmo jeito. A diferença é que agora existe consciência suficiente para não agir no piloto automático.
E isso, por si só, já quebra a principal engrenagem da armadilha. A partir desse ponto, cada decisão passa a ser mais intencional. Gastar deixa de ser reflexo emocional e passa a ser escolha estratégica. Trabalhar deixa de ser prisão e vira meio para um fim maior. Nada disso acontece do dia para a noite, mas todo o processo começa com enxergar a realidade como ela é, sem maquiagem, sem conforto ilusório e sem desculpas prontas. Quando essa visão se consolida, não existe mais retorno ao antigo padrão. A busca deixa de ser apenas por estabilidade e passa a ser por autonomia real. É assim que o ciclo se fecha e uma nova trajetória começa.